Boa tarde, meus amigos. É com enorme prazer que hoje eu apresento a 23ª live do projeto Poesia Brasileira. Há 23 semanas eu estou falando de um poeta brasileiro e explicando a respeito do seu estilo literário, conversando sobre poesia, trazendo informações para todo mundo que gosta de literatura, para todo mundo que gosta de poesia. E a nossa poesia brasileira é um manancial de coisas maravilhosas, muito boas. Nós temos muitos poetas fantásticos, né, desde da época do arcadismo até hoje, no pós-modernismo. Nós temos muita gente boa, muito trabalho fantástico que vale a pena ser discutido nessas lives do projeto Poesia Brasileira. Com esse projeto, eu tenho que informar que eu estou aprendendo muito a respeito da poesia brasileira, da literatura brasileira, e isso eu estou tentando dividir com vocês através dessas lives. Hoje, nós vamos falar, na 23ª live do projeto Poesia Brasileira, da tão esperada Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma grande escritora e poetisa brasileira do século XX. A maioria das pessoas que conhecem a sua obra gostam muito daquilo que ela fez e do legado que ela nos deixou. Vamos começar a falar de Clarice, né? Uma vida tão cheia de ações, cheia de problemas, cheia de soluções, cheia de obras, que nos deixou muitas obras. Clarice nasceu na Ucrânia, na cidade de Shevchenik, no dia 10 de dezembro de 1920. E o nome dela era Chaya Pinkazovna Lispector. O nome do pai, Pinkas Lispector, e o nome da mãe, Mania Lispector. A Mania era Krimgold, casou-se com o Pinkas Lispector e se tornou Manias Lispector. Clarice Lispector se casou com Mauri Gurgel Valente, que conheceu na faculdade de Direito, né? Eles se formaram juntos, inclusive. Desse casamento, ela teve 2 filhos, o Pedro Lispector Valente e o Paulo Lispector Valente. Ela escreveu romance, poesia, contos, crônicas, trabalhou durante muito tempo em jornais do Rio de Janeiro, né, fazendo inclusive crônica jornalista, e pertence à 3ª fase do modernismo brasileiro. Já falamos aqui de poetas do modernismo da primeira fase, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, da segunda fase, como Carlos Drummond de Andrade, e aqui a Clarice Lispector pertence à 3ª fase do modernismo brasileiro, que começou em 1922, na Semana de Arte Moderna. Então, como eu falei, Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 e foi escritora, jornalista. Ela nasceu na Ucrânia, mas ela se naturalizou brasileira e para ela sempre foi brasileira, né? Ela é considerada uma das maiores escritoras brasileiras do século XX e é a maior escritora judia desde Franz Kafka. A sua obra está repleta de cenas do cotidiano, né? Tramas psicológicos, né? É uma das características da sua obra, né? A fazer a epifania dos personagens comuns em momentos do cotidiano, né? Muita gente, né, ligada
identidade nacional ou regional, e ela se declarava brasileira e pernambucana. Muito importante isso. Ela nasceu em uma família judaica russa que perdeu as rendas, né, com a Guerra Civil Russa, né, e se viu obrigada a emigrar em decorrência de perseguição aos judeus. Então teve vários extermínios de judeus em massa nessa época também, e inclusive até especula-se que a mãe de Clarice chegou a ser estuprada por vários soldados russos durante uma invasão na sua cidade, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Clarice chegou no Brasil ainda pequena. A saída da família da Ucrânia foi complicada, eles tiveram que ir migrando de país para país ali perto, até que a embaixada russa permitiu, né, liberou os passaportes para que eles imigrassem para o Brasil, né. Ela chegou no Brasil pequenininha, ela chegou em 1922, que ela chegou no Brasil, nasceu em 1920, né. Então ela fala que ela não tinha nenhuma ligação com a Ucrânia. Ela disse: naquela terra eu literalmente nunca pisei, fui carregada no colo. E dizia ainda que a sua pátria era o Brasil, né? Quando eles chegaram ao país, inicialmente foram para Maceió. E ficou em Maceió, depois eles se mudaram para Recife. A vida não era fácil, era complicado porque o pai tentou, inclusive, uma profissão de mascate para poder ganhar dinheiro e sustentar a família, e isso não dava dinheiro suficiente, eles viviam uma penúria danada. Inclusive, a ideia de vir para o Brasil era justamente para ter apoio de outras famílias judaicas, né, que já estavam no país e que poderiam ajudá-lo a fazer, começar uma vida nova com a esposa e 3 filhas, né? Então, foram para Maceió, de Maceió para Recife. Aos 14 anos, ela se transferiu para o Rio de Janeiro, já só o pai e as 3 filhas, porque a mãe de Clarice Lispector morreu quando ela tinha 8 anos de idade, e vieram para o Rio, e ela perdeu o pai em 1940. Clarice estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecida como Universidade do Brasil. A ideia dela era justamente fazer direito para lutar contra aquilo tudo que ela via normalmente na política e no dia a dia em Recife, e principalmente, né, ela queria mudar o sistema prisional brasileiro, né? Mas depois que entrou na faculdade de Direito, ela começou a perder o interesse pelo direito e aumentar o interesse pela literatura, né? E aí ela começou a trabalhar no Rio, inicialmente como tradutora, né? Depois que ela veio para o Brasil, ela continuou estudando línguas, falava Yiddish, estudou inglês, né? Falava outras línguas e começou a se relacionar com figuras importantes aí da literatura brasileira, e isso, né, acabou influenciando muito a sua escrita, já que ela escrevia desde nova, também desde criança, né? Suas obras marcaram, né, o início da carreira dela. Foi principalmente Perto do Coração Selvagem, que foi seu livro de estreia, publicado quando ela tinha 24 anos de idade. E foi um livro assim, que teve um sucesso muito grande, né? Muito comentário a respeito do livro, e ela fez a sua estreia, né, como romances, porque ela já escrevia aí crônicas e contos para jornais do Rio, né, e até mesmo de outros lugares, porque ela viajava muito como jornalista, né. Depois ela publicou outros romances, né, e os últimos romances publicados foram A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida. Ela faleceu em 1977,
um dia antes de completar 57 anos, em decorrência de um câncer de ovário. Né? Deixou 2 filhos, como eu falei, e uma vasta obra literária composta de romances, novelas, contos, crônicas, literatura infantil e até mesmo entrevistas. Eu tenho um livro dela que é de entrevistas, onde ela entrevistou Chico Buarque no início da carreira, entrevistou Vinícius de Moraes, entrevistou uma série de pessoas importantes, né, no cenário artístico e cultural brasileiro. Clarice, em 1924, começou no jardim de infância, aos 4 anos de idade, né? Depois foi para Recife, como eu falei. Aos 7 anos aprendeu a ler e escrever. Em 1930, né, com 10 anos de idade, ela escreveu, inspirada por uma peça que ela tinha visto de teatro, a sua primeira peça teatral, Pobre Menina Rica, de 3 atos. Isso se perdeu no tempo, ela perdeu o texto. Em 1931, aos 11 anos, enviou contos para a página infantil do Diário de Pernambuco, mas o jornal não publicou seus textos. E ela diz o seguinte: os outros diziam assim, era uma vez e isso e aquilo, e os meus eram sensações, eram contos sem fadas, sem piratas, então ninguém queria publicar. Depois que ela completou o jardim de infância, ingressou na escola João Barbalho para fazer o ensino primário, mostrando bastante interesse aí por matemática, e já começou a dar aula, né? Pequena ainda. Em 1930, ela se ingressou no Colégio Hebreu e Yiddish brasileiro, onde aprendeu hebraico e Yiddish, né? E a sua mãe começou a ter que já tinha uma saúde precária, né? Inclusive pela sífilis que ela adquiriu ainda na Ucrânia, né? Ela começou a piorar. Clarice escreveu algumas coisas para alegrar a mãe, mas no dia 21 de setembro de 1930, com 42 anos de idade, Mania Lispector morreu e foi sepultada no cemitério israelita. Devido à morte da mãe, e em homenagem à mãe, nessa época, Clarice Lispector compôs a sua primeira peça para piano. Interessante, né? Que a gente nem sabia que ela também tocava piano, né? E depois, ainda, né, não tinha conseguido o processo de naturalização. Em 1931, o pai começou o pedido de nacionalização da família, né? Em 1933, Clarice Lispector resolveu ser escritora, né? Ela diz que ela tomou posse da vontade de escrever. Viu-se de repente num vácuo, e esse vácuo não havia quem pudesse ajudá-la, né? Em sua última entrevista, inclusive, ela disse a respeito da sua formação literária: eu misturei tudo. Eu lia romances para mocinhas, livros cor-de-rosa, misturado com Dostoiévski. Eu escolhi os livros pelos títulos e não pelos autores. Misturei tudo. Fui ler aos 13 anos Hermann Hesse, O Lobo da Estepe, e foi um choque. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando e jogando fora. Então ela teve muita influência de escritores importantes europeus, né? Como eu disse, ela mudou para o Rio de Janeiro aos 14 anos e estudou no colégio Silvio Leite, na mesma rua da sua casa. Aí ela terminou o colégio e foi, né, aos 16, 17 anos de idade, tentar, né, o ingresso na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era a Universidade do Brasil. E foi uma decisão estranha, porque foi uma decisão que todo mundo estranhou, porque, primeiro,
ela não pertencia à elite carioca que estudava nessa faculdade, e também, outro fato importante, ela era mulher, né? Então uma mulher estudando direito naquela época era um negócio complicado. Mas como ela disse, né, o que eu via no Recife me fazia comprometer que não deixaria aquilo continuar. Então a ideia de fazer direito era justamente tentar melhorar a situação político-social brasileira. Nessa época, né, quando ela estava começando a faculdade, ocorreu no Brasil o advento do Estado Novo, né, liderado por Getúlio Vargas. Começou as coisas da Segunda Guerra Mundial, né, começou uma situação bem complicada no Brasil, inclusive com uma reação antissemita muito grande, e começaram a sofrer novas perseguições importantes aqui, né? Em 25 de maio de 1940, ela publicou seu primeiro conto, chamado Triunfo, na revista Pan, na qual ela descreve os pensamentos de uma mulher abandonada pelo seu companheiro. Em agosto de 1940, seu pai passou mal com uma crise de colecistite aguda, foi operado, né, no dia 23 de agosto, e depois, por complicações inclusive da colecistite e da cirurgia, ele veio a falecer no dia 26 de agosto de 1940, com 55 anos. Todo mundo morria muito cedo nessa época, né? Como o pai morreu, e a Tânia, a outra irmã dela, né, já estava casada, e ela tinha, né, morava em um apartamento até pequeno, mas chamou as duas irmãs, Clarice e a Léa, para morarem na sua casa, nos arredores do Palácio do Catete, né? Clarice estava insatisfeita com o trabalho de escritório, de advocacia, né, que ela estava trabalhando, e ela buscou entrar na área de jornalismo. Tinha certa dificuldade para entrar nessa área, principalmente por ser mulher, né? E depois também, o que ela disse mais tarde era que ela ia para as revistas, ela ia para os jornais e oferecia seus contos, né? Até que provavelmente um dia ela chegou na redação da revista Vamos Ler, direcionada ao público masculino de alta roda, de alta classe, e conseguiu publicar um texto, um conto nessa revista, né? A imprensa na época era altamente censurada pelo governo Vargas, né? Então tinha o Departamento de Defesa de Imprensa e Propaganda, que permitia a circulação só de alguns jornais, algumas revistas, e a Vamos Ler era uma dessas revistas, né? Então ela mostrou lá o seu conto para o jornalista Raimundo Magalhães, né? E ele gostou do seu conto, né? Ela falava o seguinte: eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Chegava lá nas revistas e dizia: eu tenho um conto, você não quer publicar? Aí me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: você copiou isso de quem? Eu disse: de ninguém, é meu. Ele disse: então vou publicar, né? Importante. Então o primeiro texto que ela publicou foi em 1940, chamava Eu e Jimmy, uma relação amorosa entre um homem e uma mulher, nada demais. Depois, na Agência Nacional, ela conheceu o Lúcio Cardoso, que foi uma pessoa de bastante influência nas suas publicações, né? Até mesmo depois que ela já estava casada, ele tinha esse poder de ajudá-la a publicar as coisas. Clarice até desenvolveu aí uma paixão pelo Lúcio Cardoso, mas essa paixão não era correspondida porque o Lúcio Cardoso era homossexual, né? Mas essa amizade acabou abrindo oportunidades profissionais e literárias para Clarice, né? Que ela pudesse
escrever e publicar profissionalmente. Em 1941, o seu trabalho como repórter chegou a fazer, né, com que ela viajasse para diversas localidades, inclusive ela foi para a inauguração privada do Museu Imperial de Petrópolis, onde ela conheceu Getúlio Vargas no dia 1º de maio de 1941, né? Depois foi a Belo Horizonte e publicava textos e contos em periódicos das cidades por onde ela passava, né? Aí, já que a paixão pelo Cardoso passou, né? Ela começou um relacionamento amoroso com Mauri Gurgel Valente, com quem ela se casou futuramente, né? Ele era colega universitário e acabou começando o curso de Direito um ano depois dela. Eles se formaram juntos e não foram na colação de grau, não foram buscar o diploma, né? Ela obteve a naturalização no dia 12 de janeiro de 1943. E ela não podia se casar antes de ser naturalizada, porque o Mauri Gurgel entrou na diplomacia brasileira e ele não poderia se casar com uma estrangeira. Então, ela conseguiu a naturalização no dia 12 de janeiro de 1943 e se casou em uma cerimônia civil no dia 23 de janeiro. Então, praticamente naturalizou e se casou com o Mauri. E no início eles foram morar na casa dos sogros, né? Depois ele mudou para um monte de lugares e ela o acompanhou, né? O segundo livro de Clarice, O Lustre, né, foi publicado também depois da Segunda Guerra acabou, né? No dia 5 de julho, depois do término da Segunda Guerra, o Mauri Gurgel recebeu a notícia de que ele seria transferido para o consulado brasileiro em Nápoles, na Itália, né? E ela foi, né? Eles seguiram para Nápoles. Lá ela conheceu também alguns autores italianos. Chegou na Itália, naquele período pós-guerra, ela pediu ao governo, né? Pediu às autoridades militares se ela não podia fazer trabalho voluntário com as enfermeiras no hospital norte-americano em Nápoles, né? E aí ela trabalhou com os casos mais graves da guerra, né? Visitava o hospital diariamente, escrevendo e lendo cartas para os soldados, fazendo o que eles necessitavam, né? Nesse mesmo ano, em outubro, seu livro Perto do Coração Selvagem ganhou o prêmio Graça Aranha de melhor romance do ano. Em novembro, o Lustre foi concluído, né? E ela procurou aí publicá-lo. Ela fez viagens, né, pela Itália, Florença, Veneza, Roma, né? Visitou Córdoba, conheceu o poeta italiano Giuseppe Ungaretti e adotou um cachorro, um vira-lata, que ela encontrou nas ruas de Nápoles e botou o nome de Dilermando e escreveu alguns textos para o Dilermando, né, inspirada no Dilermando. Aí teve uma coisa interessante, né, porque ela era amiga do Manuel Bandeira, né, e o Manuel Bandeira escreveu uma carta para ela pedindo o segundo romance e alguns poemas, e ela os enviou, né. Em resposta à leitura desses poemas, o Bandeira enviou uma carta criticando fortemente a poesia de Clarice, né, o que fez com que ela, né, sempre impulsiva, né, queimou todos os poemas que havia escrito. Mais tarde, Bandeira lamentou isso, né, e disse para ela assim: "Você é poeta, Clarice, querida. Até hoje tenho remorso do que disse a respeito dos versos que você me mostrou. Você interpretou mal minhas palavras. Faça versos, Clarice. Se lembre de mim."
Depois ela escreveu mais, né? Porque a gente tem muito poema da Clarice Lispector. Em 10 de agosto de 1948, nasceu na Suíça, em Berna, o seu primeiro filho, Pedro Lispector Valente. Em 10 de fevereiro de 53, nasceu Paulo Lispector Valente, o segundo filho. Nasceu em Washington, nos Estados Unidos, né? Em 1959, Clarice se separou do marido devido ao fato dele estar sempre viajando como a trabalho, né? E ela queria permanecer num lugar, cuidar dos filhos, inclusive do primeiro filho, que era esquizofrênico. Então, ela se separou do marido, ele ficou na Europa e ela voltou para o Rio e foi morar no Leme com os 2 filhos, né? E aí começou a escrever, começou a publicar em jornais brasileiros, inclusive usando pseudônimos. Um deles foi Ellen Palmer, né? Depois ela foi convidada, em 1975, a participar do primeiro Congresso Mundial de Bruxaria em Cali, na Colômbia, né? E aí ela fez uma pequena apresentação na conferência, falou do seu conto O Ovo e a Galinha, foi traduzido para o espanhol, fez sucesso entre os participantes, e ao voltar para o Rio de Janeiro, para o Brasil, a viagem ganhou, né, a viagem ganhou assim, tons mitológicos, com jornalistas descrevendo, inclusive, falsas aparições da autora vestida de preto, coberta de amuletos, né? E essa imagem consolida Clarice, né, como a grande bruxa da literatura brasileira, né? O Otto Lara Rezende, inclusive, declarou: isso não se trata de literatura, mas de bruxaria. Logo depois que Clarice publicou o livro A Hora da Estrela, né, ela foi hospitalizada com um câncer de ovário, que foi detectado mais tarde e era inoperável. A doença se espalhou por todo o organismo e ela faleceu então no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes do seu aniversário de 57 anos. O seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju, no Rio de Janeiro, né? E mesmo até na manhã, né, do seu falecimento, mesmo sob sedativos, ela ainda ditava frases para sua melhor amiga Olga Borelli, que sempre estivera ao seu lado, né, nos últimos anos. Então, praticamente ela criou, trabalhou e fez coisas até na hora da morte, né? Então ela tem vários romances, como Perto do Coração Selvagem, O Lustre, A Cidade Sitiada, Maçã no Escuro, A Paixão Segundo GH, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, Água Viva, Um Sopro de Vida, novela A Hora da Estrela, 1977, vários contos, várias correspondências, entrevistas, né? Várias coisas. A sua obra é vastíssima e muito importante. Eu acho que todo mundo teve um certo problema ao ler A Hora da Estrela, né? Primeiro leu A Hora da Estrela e não entendeu nada. Como eu, por exemplo, eu li A Hora da Estrela na 6ª série. E de repente eu li A Hora da Estrela, né, anos depois, e me apaixonei pelo livro, né? Então, a Clarice tem isso. Ela tem uma literatura, como eu disse, com personagens do cotidiano, com regionalismo, nacionalismo, mas ela tem uma literatura também rebuscada e importante, né? Uma poesia. Meu Deus, me dê coragem. Meu Deus, me dê a coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios de tua presença. Me dê a coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a tua amante humilde, entrelaçada a ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com esse vazio tremendo
e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha a coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha a coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com nada e, mesmo assim, me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços o meu pecado de pensar. Clarice passou por uma fase na sua vida que ela se dizia ateia, né? E de repente, através da própria leitura de Kafka e tudo mais, ela se voltou para a religião, né? Então tinha alguns textos dela onde ela fala também de Deus e da religião. Importante isso. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje, gente, né? Dizendo que é um prazer contar com vocês sempre nas minhas lives, sempre, né? Quando a gente está falando da poesia brasileira, né? Muito importante. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Mas há a vida. Mas há a vida que é para ser intensamente vivida. Há o amor, que tem que ser vivido até a última gota, sem nenhum medo. Não mata. Olha que coisa importante, né? A vida tem que ser intensamente vivida, mas tem o amor, né? O amor tem que ser intenso, até a última gota, sem nenhum medo, né? O amor não mata, isso é importante demais da conta. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2. De como vi a linha de mistério e fogo que é a linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois fatos existe um fato. Entre dois grãos de areias, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir que é entre o sentir. Nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Grande, né? Uma coisa importante, né? Sempre aquela busca, aquela ansiedade, aquela vontade de ver, né? Além do que os olhos podem ver, de sentir, né? Então existe alguma coisa entre o número 1 e o número 2, entre uma nota e outra musical, né? Entre um fato e outro existe um fato. Sempre buscando, sempre, né? Procurando descobrir mais coisas. A gente acaba, né, se apaixonando pelo poeta que está estudando, pelo poeta que está lendo, né? E Clarice Lispector já era uma paixão minha há mais tempo, né? Eu tenho vários livros dela e acho que vou ler tudo de novo, né? Então, muito, muito, muito importante. A perfeição. O que me tranquiliza é que tudo que existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete não transborda nem uma fração de milímetro além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo que existe é de uma grande exatidão. Pena que a maior parte
do que existe com essa exatidão nos é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. Ela tinha esse olhar sobre as coisas do mundo, sobre as coisas do próprio ser, e do que acontece, do que tem, Então essa coisa da exatidão, da perfeição, importante, Alma luz. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma idade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência. E a lágrima que não chorou tem o imaterial peso de uma solidão no meio de outros. Uma demonstração aqui, sempre a demonstração de ausência, solidão, A lágrima que não chorou tem o imaterial peso de uma solidão. Muito legal, Amor à terra. Laranja na mesa. Bendita a árvore que te pariu. Isso é que eu gostar de laranja, A ausência tem um peso imenso, Marisa, tem mesmo, Já falei de ausência aqui com outros poetas, E dizendo que a ausência não é falta, a ausência é presença, Muito importante isso, a ausência pesa muito. Quero escrever o borrão vermelho de sangue. Quero escrever o borrão vermelho de sangue com as gotas e coágulos pingando de dentro para dentro. Quero escrever amarelo ouro com raios de translucidez. Que não me entendam, pouco se me dá. Nada tenho a perder. Jogo tudo na violência que sempre me povoou. O grito áspero e agudo, prolongado, o grito que eu, por falso respeito humano, não dei. Mas aqui vai o meu berro, me rasgando nas profundas entranhas, de onde brota o estertor ambicionado. Quero abarcar o mundo com o terremoto causado pelo grito. O clímax de minha vida será a morte. Quero escrever noções sem o uso abusivo da palavra. Só me resta ficar nua. Nada tenho mais a perder. Aqui a presença também, desse sufoco que a vida, lhe causou, Jogo tudo na violência que sempre me povoou. E aquele grito contido, vontade, aquela vontade, o grito áspero e agudo e prolongado, o grito que eu, por falso respeito humano, não dei, A lucidez perigosa. Estou sentindo uma clareza tão grande que me anula como pessoa atual e comum. É uma lucidez vazia. Como explicar? Assim como um cálculo matemático perfeito, do qual, no entanto, não se precise. Estou, por assim dizer, vendo claramente o vazio e nem entendo aquilo que entendo,
pois estou infinitamente maior do que eu mesma e não me alcanço. Além do que faço dessa lucidez? Sei também que essa minha lucidez pode se tornar o inferno humano. Já me aconteceu antes. Pois sei que, em termos de nossa diária e permanente acomodação resignada à irrealidade, essa clareza de realidade é um risco. Apagai, pois, minha flama, Deus, porque ela não me serve para viver os dias. Ajudai-me a de novo consistir nos modos possíveis. Eu consisto. Amém. Né? Que coisa, né? Pesada, né? Clarice Lispector tem essa força nas suas palavras, né? Pois sei que em termos de nossa diária e permanente acomodação resignada à irrealidade, né? Ela usava palavras e frases de um jeito muito especial. Uma das coisas que Clarice Lispector dizia é que depois que ela terminava de escrever um livro e mandava esse livro para a editora, ela esquecia dele, né? Ela não tinha mais que mexer com o livro porque ele foi para a editora e ele estava pronto, né? Mas existia, por exemplo, assim, na sua escrita, quando ela descreve a Macbeia da Hora da Estrela, ele fala assim: e ela tinha cara de quê? Ponto. Cara de quê? Né? Então, ela usava muito da força das palavras. E aqui nós temos uma poesia que chama Estrela Perigosa. Estrela perigosa, rosa ao vento, marulho e silêncio, leve porcelana, templo submerso, trigo e vinho, tristeza de coisa vivida, árvores já floresceram, o sal trazido pelo vento, conhecimento por encantação, esqueleto de ideias, ora pro nobis, decompor a luz, mistério de estrelas, paixão pela exatidão, caça aos vagalumes. Vagalume é como orvalho, diálogos que disfarçam conflitos por explodir. Ela pode ser venenosa às vezes, como o cogumelo é. No obscuro erotismo da vida cheia, nodosas raízes, missa negra, feiticeiros, na proximidade de fontes, lagos e cachoeiras, braços e pernas e olhos. Todos mortos se misturam e clamam por vida. Sinto a falta dele, como se faltasse um dente na frente. Excruciante, que medo alegre o de te esperar. Né? Então ela vai fazendo aqui uma descrição de tudo que existe, né? No mundo, que existe, né? Missa negra, feiticeiros, talvez aqui já tenha parte da influência do seu congresso de bruxaria lá em Cali, né? E de repente ela coloca aqui todos, né? Braços, pernas, né? Sinto a falta dele, como se me faltasse um dente na frente. Né? Amor e solidão, né? Esse próximo poema eu gostei muito, né? Talvez mais do que os outros, não sei. Acho que eu gosto muito de todos, né? Todos os escolhidos foram muito bem escolhidos. Nossa truculência. Quando eu penso na alegria voraz com que comemos galinha ao molho pardo,
dou-me conta da nossa truculência. Eu, que seria incapaz de matar uma galinha, tanto gosto delas vivas, mexendo o pescoço feio e procurando minhocas. Deveríamos não comê-las e ao seu sangue. Nunca. Nós somos canibais. É preciso não esquecer e respeitar a violência que temos. E quem sabe não comêssemos galinha ao molho pardo, comeríamos gente com seu sangue. Minha falta de coragem de matar uma galinha e, no entanto, comê-la morta, me confunde, espanta-me, mas aceito. A nossa vida é truculenta. Nasce-se com sangue, e com sangue corta-se a união que é o cordão umbilical. E quantos morrem com sangue? É preciso acreditar no sangue como parte da nossa vida. A truculência é amor também. Né? Muito legal. Muito legal, né? Não gostei só do sangue não, tá, gente? Eu gostei por causa da forma, né, como que ela fez para mostrar que, né, o sangue está presente aí nas guerras, né, na separação da mãe com o filho, né? O sangue é importante, é vital. O sangue é vida. Esse poema é maravilhoso. Não te amo mais. Não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimenta um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci e jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. A particularidade desse poema é que ela depois manda a gente ler de baixo para cima. Então vamos ler ao contrário. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. Já te esqueci e jamais usarei a frase. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Né? Talvez, né, para demonstrar que a ordem dos fatores altera o produto, né? De repente aqui, quando você lê de cima para baixo, você tem uma despedida dizendo que não ama mais, né? E a hora que você lê o contrário, de baixo para cima, você tem uma declaração maravilhosa de amor, né? Então, ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo, dizendo que não te amo mais. Muito bonito, muito bonito. Isso é uma obra de arte, né? Sonhe. Seja o que você quer ser. Porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram
para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Né? O que dizer disso aqui, né, gente? Primeiro, seja o que você quer ser, né? A forma que ela dá aqui para você construir a vida é importante, né? Tenha felicidade para fazer da vida doce, dificuldade para fazer forte, tristeza para fazê-la humana, né? E esperança para fazê-lo feliz. Que coisa importante, né? E termina dizendo, né, que a felicidade aparece para quem reconhece a importância das pessoas que passam por suas vidas. É uma coisa muito importante. Perfeito, né, Alice? Maravilhoso. Sou assombrada pelos meus fantasmas, pelo que é mítico e fantástico. A vida é sobrenatural. E eu caminho em corda bamba até o limite do meu sonho. As vísceras torturadas pela voluptuosidade guiam-me, fúria dos impulsos. Antes de me organizar, tenho que me desorganizar internamente para experimentar o primeiro e passageiro. Importante essa última frase, né? Da liberdade de errar, cair e levantar-me. Então ela é assombrada pelos fantasmas, né? Como todos nós, a gente sempre tem algum fantasma na vida, da vida que de repente retorna e incomoda, né? Essa frase é importante, gente. Antes de me organizar, tenho que me desorganizar internamente. Muito legal. Passional. Isso aqui expressa bem, né, como era Clarice. Sou um ser totalmente passional. Sou movida pela emoção, pela paixão. Tenho meus desatinos. Detesto coisas mais ou menos. Não sei conviver com pessoas mais ou menos. Não sei amar mais ou menos. Não me entrego de forma mais ou menos. Se você procura alguém coerente, sensata, politicamente correta, racional, cheia de moralismos, esqueça-me. Se você sabe conviver com pessoas intempestivas, emotivas, vulneráveis, amáveis, que explodem com emoção, acolha-me. Se você se assusta com esse meu jeito de ser, afaste-se. Se você quiser me conhecer melhor, aproxime-se. Se você não gosta de mim, ignore-me. E quando eu partir, não chore. Muito bonito, gente. Isso aqui é muito legal, não é não? Né? Ela mostra aqui como ela é, né? Ela é coerente, sensata, né? Não é coerente, não é sensata, né? É intempestiva, ela é emotiva, né? Explode na emoção, né? Esse é o jeito de ser de Clarice. Eu sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Entupo-me de ausências, esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve, médio não me satisfaz, metades nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos, feitos com amor e com carinho, são para mim
recordações eternas. Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, é sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Olha que intensidade isso, gente, né? Os grandes momentos feitos com amor e com carinho são para mim recordações eternas, né? Suponho que para mim entender não é questão de inteligência, é sentir, é tocar, né? É conhecer. Isso é muito, 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 muito bonito, né? É lindo, Marisa, ou toca ou não toca, né? Então, mão. Agora preciso da tua mão, não para que eu não tenha medo, mas para que tu não tenhas medo. Sei que acreditar em tudo isso será no começo a tua grande solidão. Mas chegará um instante em que me darás a mão, não mais por solidão, mas como eu agora, por amor. Preciso da mão, né? Preciso tocar, preciso ter amor, né? Muito importante. Nosso tempo está acabando, que pena, né? Solidão. Que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Mais uma vez a solidão fazendo parte aqui da sua poesia, né? Que eu saiba ficar com nada, como se estivesse plena de tudo. Versos perfeitos, Alice. Perfeitos. A poesia é isso, gente. A poesia é sentimento, né? A poesia é o desnudar a alma e jogar no papel palavras cheias de sentimento, né? A gente tem que julgar todo o sentimento, né, que a gente tem no papel para fazer uma poesia. Não interessa a regra da poesia, pode ser uma poesia livre, pode ser uma poesia clássica, não interessa. Interessa que, né, a gente se desnude no papel para fazer uma poesia. E eu, né, conclamo a todos que estão me vendo, me ouvindo aqui, que façam poesias, né? Escrevam poesias, escrevam aquilo que estão sentindo. Não tenham medo de se expor numa poesia. Muitas vezes a gente consegue, né, fazer uma poesia, julgar o sentimento, extravasar o sentimento todo na poesia e, ao mesmo tempo, não se entregar totalmente, né? Então, os poetas todos que estão aqui me vendo, todos vocês que vão me ver, né, façam poesias. Nossa live está terminando, tem mais 30 segundos só para eu me despedir de vocês.